E eu encerro por aqui e te encontro no próximo episódio do Mind Action Cast. Até lá! E aí, tudo bem com você? Resolvi gravar um podcast e durante o podcast tive um insight aqui para te passar uma ideia. Podcast tem a ver com vídeos? Vamos pensar nisso. Será que tem? Será que um podcast pode te ajudar a gravar um vídeo? Eu acho que sim, sabia? Porque para mim ajuda. E eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro que nós estamos falando só de áudio, né, em podcast, ou só vídeo. Né? Vídeo, MP4, ok, são as duas coisas, é vídeo e áudio. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma possibilidade de gravar na minha voz o conteúdo aqui, aquilo que eu quero falar, por exemplo, num vídeo eu posso gravar aqui. É necessário que eu faça um podcast para fazer esse exercício que eu vou te propor? Claro que não. Você pode pegar o seu celular e gravar o seu conteúdo no celular antes de fazer um vídeo. Por que isso é legal? Eu vou te dar um exemplo. Como eu já aproveito e eu tenho as duas mídias, que aliás eu recomendaria que você criasse um podcast. O podcast é uma mídia complementar. Mas poxa, eu vivo sem podcast? Vive. Eu vivo sem vídeos? Não sei, eu acho que não. Eu não. Eu acho que o vídeo é muito importante, até porque a veiculação e as oportunidades do vídeo são até diferentes, de certa forma, para que você possa criar autoridade, enfim, mostrar o seu produto, a sua marca, e você vai acabar se valendo dessa ferramenta que está aí disponível para todo mundo, né? Basta pegar o seu celular. Mas voltando ao assunto, então o que eu faço? Eu tenho uma ideia de podcast, por exemplo, e eu começo a gravar. Agora, se ilude aquela pessoa que acha que eu chego aqui, eu sento aqui e gravo de primeira, tudo de primeira. Não acontece. É muito raro acontecer isso. É porque eu sou inseguro ou porque eu não sei fazer? Não. É porque eu não tenho uma ideia muito clara? Não. É porque na hora de gravar as coisas são diferentes. Você não consegue muitas vezes chegar com um desempenho, por exemplo, de um teleprompter num telejornal. E aliás, o teleprompter, né, para quem não tem essa noção, os jornalistas, né, uma bancada de jornal, está lendo. Eles têm lá em letras enormes um espelho que reflete o texto, enfim. E eles vão gravar o programa ou o jornal lendo aquilo, porque seria humanamente impossível alguém, né, decorar uma sequência de notícias. Isso não existe. O que existe, sim, são os improvisos, né, são aquelas chamadas de última hora, onde a pessoa expõe a opinião dela, mas ok, isso é uma estética jornalística. Voltando aqui, o que eu faço? Eu tenho uma ideia, né, então eu venho aqui e gravo um podcast. Aí eu começo a gravar. Eu erro. Eu paro. Aí eu falo, deixa eu me organizar de novo. Aí eu vou e começo a gravar outra vez. Eu aproveito aquilo que ficou bom? Às vezes não. Às vezes não faço edição. Por quê? Porque as tentativas que eu vou fazendo, sucessivas, de que eu quero um conteúdo de ponta a ponta, e olha, vamos deixar claro aqui, uma edição sempre vai acontecer para tirar um barulhinho da boca, uma respiração, uma tosse, alguma coisa vai rolar no meio. Então, edição, tudo bem, é abençoada, não tem problema. Então o que eu vou fazendo, por exercício, pura e simplesmente, é pegar aquele conteúdo e eu começo a falar. Então, olá, muito bem-vindo ao meu podcast, o Mind Action, e hoje eu vou falar com você sobre podcasts e vídeos. Você já pensou, estou falando de improviso, né? Então eu vou continuando a desenvolver o assunto, só que chega uma hora que não ficou bom, aquela parte não ficou legal. Puxa, mas a primeira parte ficou boa, vou salvar, às vezes não salvo. Por quê? Porque eu já gravei uma primeira parte do que eu queria falar. Mas se eu for falar de novo, vai ficar igual? Talvez não. A gente às vezes não repete exatamente as mesmas palavras, mas a ideia está fixada. E assim sucessivamente. Então eu vou fazendo uma sequência de gravações por alguns motivos. Um, para estabelecer o conceito, né? O conceito está ok, mas estabelecer o fluxo completo. E dois, eu estou exercitando a minha dicção. Eu estou exercitando e testando a distância que eu posso ficar do microfone. Eu estou testando um efeito ou outro que eu posso colocar na voz, um microfone ou outro que eu possa escolher como para dar uma diferenciação aqui, tipo narração, ou tipo um vocal mais clássico, porque tem, né? Esse programa tem esse tipo de coisa. Então eu vou testando. Demora mais? Demora mais. É gostoso de fazer? Para mim é muito gostoso. A moral da história desse negócio todo é que assim, depois que eu termino de fazer isso, eu estou pronto para o vídeo.
É. Porque eu chego aqui, por exemplo, na hora de gravar, tudo aquilo que eu falei, e vamos repetir outra vez, mesmo que as mesmas palavras não aconteçam na hora do vídeo, eu sei o que eu vou dizer. Está fixado na minha cabeça o que eu preciso falar, mesmo que eu fale diferente em algumas partes. Entendeu? Então, eu entendo que ter um podcast hoje, o podcast é uma mídia complementar indiscutivelmente. Eu acho ela de extrema importância, ela ainda é uma mídia em crescimento no país. Existem milhares de podcasts pelo mundo. O podcast no Brasil ainda não tem a expressividade ou a notoriedade que ele deveria ter. Agora, há de se observar que você vê Globo News, CBN, Bandeirantes, todas as grandes emissoras, né, que são emissoras de TV, né, então estão falando de vídeo, foram para podcast. Não é à toa, né? O podcast é uma mídia que te oferece principalmente duas coisas. Né? Uma é que é um formato de rádio que está muito na nossa cabeça. É indiscutível. Né? É rádio? Não, não é rádio. A estética de rádio é. A estética é indiscutivelmente de rádio. E ela te oferece uma coisa super importante. Conteúdo por demanda, né? Porque você vai encontrar aquilo que você gostaria de ouvir, por exemplo, ou de gravar, né? Como produtor de podcast, e conveniência. As pessoas hoje não têm tempo. As pessoas hoje precisam, às vezes em alguns lugares estratégicos, seja na academia, no ônibus, no carro, enfim, lavando louça, de repente querem se entreter com conteúdo de interesse, de informação, de entretenimento também, por que não? Então, hoje, as mídias tipo televisivas são um saco, não dá para assistir, é muito chato, só tragédias. Então, eu aproveito o meu tempo hoje fazendo podcasts, oferecendo conteúdos também. Aliás, o Mind Action acabou de nascer, já subiu o primeiro episódio, está no Spotify, nas principais plataformas, e eu vou falar sobre comunicação exclusivamente. Então, o podcast é sim uma mídia complementar, uma mídia de apoio, uma mídia que te dá autoridade, uma mídia que te prepara para vídeo. Marcou, mas eu não sei fazer podcast. Olha, esse assunto eu vou falar também no meu podcast, né, da importância disso e como fazer. É diferente, às vezes, de, poxa, deixa eu ver como você faz do que deixa eu ouvir como você faz, né? Mas é importante ter um comentário, ter uma dica, e eu vou fazer isso no meu podcast. Então, eu recomendo a você que, tá bom, vamos imaginar que se você não quiser podcast, está tudo certo. Você não tem tempo para isso, não tem, enfim, não gosta. De repente não gosta, mas é importante que você preste atenção no formato. Então o que eu sugiro para você é que você pegue o teu celular, liga o gravador, pega a tua ideia de vídeo e começa a gravar. Olha, no vídeo de hoje, vamos lembrar, tem algumas partes, né? Um vídeo tem o quê? Uma abertura de apresentação, depois tem você vai citar o que você vai falar, depois você vai falar sobre o assunto. Ali no final, você vai fazer um review do que você falou, e depois você vai fazer o seu famoso, né, a sua famosa call to action, né, a chamada para ação. Então, olá, eu sou o Marco Lobo, nesse vídeo de hoje, ou nesse podcast de hoje, eu vou falar sobre tal coisa. Aí você entra, então, nesse episódio, como eu falei para vocês, eu vou comentar certos pontos do podcast, e é isso aí. Então, neste podcast ou neste vídeo, você viu que blá, 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 você repete, né? E olha, aproveite e se inscreva no canal, ou me siga no meu podcast e pronto, você criou um conteúdo de valor para as pessoas, certamente, né? Porque eu tenho certeza que você tem coisas boas para passar para as pessoas, e está feito. Então você joga nas duas frentes, entendeu? Não fique fora, não espere a onda passar. Quem chega primeiro, não é aquela coisa, toma água limpa? Então é isso. Eu acho que o podcast te oferece oportunidades, né? Ainda não tem, repito, né, ainda não tem a força que tem um YouTube, como vídeo, por exemplo, né, com o vídeo. Então, isso me mostra uma oportunidade, porque na medida em que as pessoas estão cada vez mais antenadas em mídias alternativas, eu vou ficar de fora. Quem sou eu para ficar de fora? De repente você é um empreendedor que está de fora, você é um profissional liberal que está de fora, de repente você é um professor, né? De repente você é um empresário, sabe-se lá o que você é. Você não tem uma história legal para contar? A minha própria não tenho. E do teu trabalho, não tem? Ah, no meu trabalho eu tenho coisas legais. Você domina o que faz? Sim. Eu
eu sou muito bom no que eu faço. Tá feito, tá pronto, entendeu? Você só precisa formatar, embalar e oferecer para as pessoas, e você vai ver que é muito divertido, é muito gostoso. Eu particularmente adoro fazer podcast e gosto muito de fazer vídeos, adoro, né? Eu acho que a melhor parte de toda essa história é você poder mostrar a sua imagem, mostrar a sua forma de se comunicar, enfim, oferecer coisas legais para as pessoas. Então tá aí, tá encerrado o meu vídeo, eu quero te agradecer, eu espero que você tenha entendido essa correlação e de que forma também o podcast pode te ajudar a criar mais confiança, a te soltar, para que você tenha desenvoltura na hora de fazer seu vídeo. Gostou? Sininho, vamos lá. O ritual, vamos lá para a liturgia da coisa. Sininho, likezinho, inscreva-se. Tá feito? Legal, obrigado se você fez isso. Se não fez também está tudo certo. Deixe sua sugestão, crítica, todos são bem-vindos. Tá dito e até o próximo vídeo. Valeu, fui!